Fala galera, beleza? Então nesse vídeo a dica é como fazer o melhor suporte possível para sua tupia, para o seu spindle utilizando MDF, tá ok? Então para quem construiu ali a sua CNC e tal, provavelmente a primeira pecinha que vai tentar fazer, desenhar ali no programa e tal, seja ele SketchUp, seja ele Aspire, Articam, vai ser um suportezinho tipo esse, seja para o spindle, seja para a tupia. Geralmente, se for o spindle, alguém que adquiriu o spindle, provavelmente já tem o suportezinho próprio dele. Mas provavelmente para tupia e tal, vai acabar fazendo um igual esse. A dica que eu vou passar aqui, depois eu vou fazer um outro vídeo desenhando lá um suportezinho na prática, tá ok? A dica que eu quero passar aqui, que é muito importante, que pode fazer a diferença, quem não tem costume de trabalhar com MDF, ele nos oferece muitas vantagens, mas existem as desvantagens, principalmente na questão de que quando a gente precisa fazer um furo para colocar um parafuso nesse sentido aqui, atravessando ou entre, ou digamos assim, no meio do material, ele abre com muita facilidade. Tá? Então, se eu tento colocar um parafuso aqui, provavelmente isso daqui abre. Sem furar, com certeza ele abre. Existem alternativas que minimizam essa situação. Por exemplo, furar. Você vai colocar um parafuso de 5 milímetros eu estou dizendo esses parafusos parafuso normal, tá? Eu não esqueci o nome. Eles vão pegar um deles aqui. Não parafuso de milímetro, tá? Parafuso próprio para madeira. Tipo um desse aqui assim, tá? Se eu pego um desse e tento colocar ele aqui para utilizar como o meu agente de travamento, a chance dele abrir nessa parte é muito grande. O que dá para fazer? Por exemplo, a parte que vai ser, vamos dizer, a parte do aperto aqui, que vai ficar livre, então você vai fazer um furo com uma broca. Se for, independente de ser tipo uma broca para madeira e tal, não tenta também atravessar a broca de uma vez, não. Porque esse tentar atravessar de uma vez o material, às vezes a broca, o material que ela está cortando ali, ela não joga para fora, fica ali dentro, a chance de abrir também vai ser uma possibilidade. Então, fura aos poucos, fura, volta a broca e vai furando. Então, de um dos lados, o que você faz? De um dos lados, você vai fazer um furo maior, igual ou maior o diâmetro do parafuso que você tem. Se esse parafuso aqui é de 4 milímetros, eu posso utilizar a broca 4, mas eu optaria por utilizar a broca 4,5. Desse lado, vai ficar folgado o parafuso. O travamento ele vai se dar desse lado. Então, faria com a broca 4 aqui. E depois desse lado aqui, aproveitando o mesmo buraco, eu colocaria uma broca 3, por exemplo, para fazer o furo aqui do outro lado, que é onde o parafuso vai prender para dar pressão. Essa é uma alternativa. A outra alternativa que fica muito top, você não precisa se preocupar com essa questão de problema de furar, abrir, colocar parafuso e tal, é você fazer um suportezinho composto. Veja que aqui eu tenho o seguinte, eu tenho ele feito aqui, tá? Ele não está colado ainda, mas enfim, a ideia é colar. Só que ele é duas partes, ó. Ao invés de eu se preocupar com furar e tal, nas partes eu já fiz uma canaletinha com a própria CNC. Então a canaleta ela deve ser feita de acordo com o parafuso que você vai utilizar. Por exemplo, eu vou utilizar esse parafuso de 8 milímetros aqui, ele tem 8. Então eu fiz uma canaletinha de 5. 5 poderia ser justo, vamos dizer assim, justo na medida.
mas eu prefiro que o parafuso fique bem folgado. Então eu fiz com 9 aqui, vamos dizer aqui na altura, e na profundidade eu fiz com 4,5 e aqui 9, tá? Coloquei 9, mas depois só precisei dar um acabamentinho com a micro retífica. Mesma coisa desse lado. Então, quando eu juntar eles assim, que depois eu colar ali, então vai ficar o furo aqui 9 por 9. A ideia é que o parafuso ele entre folgado aqui. E vai ser colado uma peça na outra e tal. E depois, para não ter nem essa possibilidade de abrir e tal, aí você utiliza também uma arruela de cada lado. Se tratando de uma CNC, também fica a dica que ou utilize a arruela de pressão, desse lado aqui tem tanto uma arruela quanto uma arruela de pressão. Ou utilize a própria porca de pressão, que é aquela porquinha que ela já trava, e daí dispensa a arruela aqui. Porque se eu coloco só parafuso e arruela aqui, por mais que eu aperte bem e tal, com a vibração vai acabar soltando. Tá ok? Então, coloca. Se for porca de pressão, pode colocar direto. Mas se eu colocar só assim e tal, a vibração do equipamento e tal vai fazer com que essa porca frouxe aqui. Tenho certeza disso. Ok? Então fica essa dica. Aí você não precisa se preocupar nem um pouco com questão de furação, se o MDF vai abrir e tal. Aqui eu acho que vai conseguir o melhor resultado possível. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?